Há histórias que atravessam gerações como cicatrizes abertas. Feridas que nunca cicatrizam completamente porque foram cavadas fundo demais na alma de um povo. E há momentos em que o improvável acontece, quando os oprimidos se levantam de uma forma tão inesperada que o mundo para assistir. Foi exatamente isso que aconteceu em uma fazenda de café no interior de São Paulo, em 1884, quando uma menina escravizada de apenas 14 anos fez algo que ninguém jamais imaginaria possível. Ela humilhou publicamente a filha dos senhores, na frente da elite de toda a província, usando apenas sua inteligência e coragem. Mas para entender o poder devastador daquele momento, você precisa conhecer Jurema. Ela nasceu na senzala da fazenda Santa Vitória, filha de Rosa, uma mulher que havia sido arrancada de sua terra na África ainda criança, e de um pai que ela nunca conheceu, porque ele fora vendido para outra fazenda antes mesmo dela nascer. Jurema cresceu entre as paredes de barro da senzala, aprendendo desde cedo que sua vida valia menos que o cavalo de raça dos senhores, menos que os móveis importados da Casa Grande, menos até que os cães de caça que corriam livres pela propriedade. A fazenda Santa Vitória pertencia à família Vasconcelos, uma das mais ricas e influentes da região. O patriarca, Coronel Guilherme Vasconcelos, era conhecido por sua crueldade disfarçada de religiosidade. Ele chicoteava escravizados ao amanhecer e rezava o terço ao entardecer, como se uma coisa cancelasse a outra. Sua esposa, Dona Eufrásia, era uma mulher de aparência delicada mas coração de pedra, que tratava os escravizados como animais de carga e dormia tranquila todas as noites. Mas era a filha deles, Leonor, quem protagonizava os piores momentos na vida de Jurema. Leonor tinha 16 anos, 2 a mais que Jurema, e havia sido criada acreditando que era superior por natureza, que sua pele clara e sobrenome importante lhe davam o direito de tratar outros seres humanos como brinquedos quebráveis. Ela tinha um prazer especial em humilhar Jurema, talvez porque, no fundo de sua alma vazia, percebia algo que a incomodava profundamente, a inteligência brilhante nos olhos daquela menina da senzala, algo que nenhuma riqueza ou educação europeia conseguirá dar a ela. Jurema havia aprendido a ler em segredo. Isso mesmo, você ouviu bem. Uma menina escravizada, numa época em que isso era proibido e punível com morte, aprendeu a ler. Como? Através de Padre Anselmo, um jovem sacerdote italiano recém-chegado que, apesar de todos os seus próprios preconceitos e limitações, acreditava que todos os seres humanos tinham direito ao conhecimento de Deus, e que isso incluía saber ler as Escrituras. Ele ensinava secretamente algumas crianças escravizadas nos fundos da capela, arriscando sua posição, seu conforto, talvez até sua vida. Jurema absorvia tudo como terra seca absorve chuva. Ela não apenas aprendeu a ler, mas devorou cada livro que conseguia tocar em segredo. Quando era enviada para limpar a biblioteca da Casa Grande, memorizava páginas inteiras enquanto espanava as prateleiras. Aprendeu francês ouvindo as aulas particulares de Leonor através das frestas da porta. Decorou poemas, absorveu história, geografia, matemática. Tudo isso enquanto trabalhava desde o amanhecer até a noite, carregando água, lavando roupas, servindo as refeições, aguentando insultos, ocasionalmente, chicotadas quando algo não agradava os senhores. Leonor, por outro lado, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Os melhores professores particulares trazidos de São Paulo, vestidos importados de Paris, joias que brilhavam em seu pescoço pálido. Mas ela era, para ser direta, burra. Não por falta de oportunidade ou recursos, mas porque nunca precisou fazer esforço para nada. Tudo era entregue a ela numa bandeja de prata. Ela mal conseguia escrever uma carta sem erros grotescos, confundia datas históricas básicas, e sua única habilidade real era tocar piano mediocremente e fazer comentários cruéis sobre pessoas que ela considerava inferiores. O ódio particular que Leonor nutria por Jurema tinha raízes em um incidente ocorrido 2 anos antes. Leonor havia deixado cair, propositalmente, um bule de chá quente no colo de Jurema enquanto a menina servia o café da manhã. A queimadura foi severa, deixou uma cicatriz permanente na coxa de Jurema. Mas o que realmente enfureceu Leonor foi que Jurema não gritou, não chorou, não deu a ela a satisfação de vê-la sofrer. Jurema apenas olhou diretamente nos olhos da sinhazinha com uma expressão tão calma, tão profundamente desafiadora, que Leonor sentiu, pela primeira vez em sua vida mimada, algo parecido com medo. Desde então, Leonor fazia questão de tornar a vida de Jurema um inferno particular. Inventava tarefas impossíveis, destruía o trabalho que Jurema acabará de terminar, espalhava mentiras para que ela fosse punida. Mas Jurema aguentava tudo em silêncio, guardando uma raiva lenta e calculada, esperando. Por quê?
Porque ela sabia algo que ninguém mais sabia. A abolição estava chegando. As leis estavam mudando. O mundo estava mudando. E ela só precisava sobreviver tempo suficiente para ver aquele sistema podre desmoronar. Mas o que ninguém esperava é que Jurema não fosse esperar pela abolição para ter seu momento de justiça. Em maio de 1884, a fazenda Santa Vitória preparava-se para receber a elite de toda a província. O coronel Vasconcelos organizava um dos seus famosos saraus, eventos grandiosos onde os fazendeiros mais ricos exibiam sua riqueza e cultura. Haveria música, poesia, um jantar de 12 pratos, e o momento mais aguardado, um concurso de conhecimentos gerais entre as jovens senhoritas das melhores famílias, moderado pelo próprio Padre Anselmo e pelo professor Augusto Linhares, diretor do colégio mais prestigiado de São Paulo. Leonor estava eufórica. Ela havia se preparado durante semanas, convencida de que venceria facilmente. Afinal, ela era filha do anfitrião, usaria seu vestido mais caro, e tinha certeza de que ninguém ousaria envergonhá-la em sua própria casa. A vitória já era sua na cabeça dela, assim como tudo sempre foi dado a ela sem esforço. Jurema, como sempre, estaria trabalhando durante o evento. Servindo bebidas, limpando pratos, invisível entre os móveis finos e as pessoas importantes. Mas 3 dias antes do sarau, algo inesperado aconteceu. Padre Anselmo procurou Jurema nos fundos da cozinha. Seu rosto estava pálido, agitado. Ele segurava uma carta na mão trêmula. Jurema, ele sussurrou, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhos, eu recebi uma carta de um amigo em São Paulo. Ele é membro da Sociedade Abolicionista. Eles querem fazer uma demonstração pública, algo que force as pessoas a confrontarem a hipocrisia desse sistema. E eu tive uma ideia que pode ser loucura, mas... Ele pausou, medindo as palavras. E se você participasse do concurso? Jurema olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Padre, eu sou escravizada. Eles nunca permitiriam. Exatamente por isso, cortou ele, os olhos brilhando com uma mistura de fervor religioso e indignação moral. Essas pessoas se dizem cristãs, se dizem civilizadas, educadas. Vamos forçá-las a provar isso. A lei não proíbe explicitamente que você participe. E se eu, como moderador, insistir que é uma questão de caridade cristã dar oportunidade a todos os filhos de Deus? Jurema sentiu o coração acelerar. Era loucura. Era suicídio. Mas era também a oportunidade que ela esperara toda a sua vida. E se eu perder? Perguntou ela. Você não vai perder, disse Padre Anselmo com uma certeza que surpreendeu ambos. E eu te ensinei. Eu vi você absorver conhecimento como ninguém que já conheci. Você é mais inteligente que todas aquelas meninas juntas, e isso apesar de tudo que te foi negado, ou talvez por causa disso. Mas Jurema, seu tom ficou grave. Se você fizer isso, haverá consequências. O coronel ficará furioso. Você pode ser punida severamente. Jurema pensou em sua mãe, Rosa, que tinha as costas marcadas de chicotadas. Pensou em todas as crianças da senzala que nunca teriam a chance que ela teve. Pensou em Leonor e em cada humilhação que aquela menina mimada havia lhe infligido. Eu vou fazer, disse Jurema, a voz firme como rocha. Mas padre, o senhor precisa me prometer uma coisa. Se eu vencer, se eu realmente conseguir humilhar essas pessoas mostrando que uma menina da senzala sabe mais que as sinhazinhas da Casa Grande, o senhor precisa documentar tudo. Escrever cartas para os jornais abolicionistas, contar para todos que vão ouvir. Porque isso precisa significar algo maior que apenas eu. O padre concordou, com lágrimas nos olhos. A noite do sarau chegou como uma tempestade disfarçada de celebração. A Casa Grande estava iluminada por centenas de velas, as mesas cobertas com toalhas de linho importado, as paredes decoradas com flores frescas. Os convidados chegavam em suas carruagens elegantes, as mulheres com vestidos que custavam mais que um ano de trabalho de 10 escravizados, os homens com charutos caros e conversa sobre política e negócios. Jurema estava na cozinha, vestindo seu único vestido remendado, quando o Padre Anselmo entrou acompanhado do professor Linhares. Eles haviam concordado com o plano, apesar de suas próprias reservas e medos. Está pronta? Perguntou o padre. Jurema assentiu, as mãos firmes apesar do coração disparado. Quando chegou o momento do concurso, as 6 jovens senhoritas foram chamadas ao salão principal. Leonor estava radiante em seu vestido azul celeste, o cabelo preso com pentes de prata, um sorriso arrogante no rosto. As outras meninas eram filhas de fazendeiros ricos, todas educadas, todas confiantes.
E então Padre Anselmo fez o anúncio que congelou a sala. Antes de começarmos, gostaria de propor que abramos este concurso para mais uma participante. Como exercício de caridade cristã e demonstração dos valores que todos aqui professamos, convido Jurema, uma jovem da propriedade, para juntar-se às competidoras. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você podia ouvir as velas crepitarem. Coronel Vasconcelos ficou vermelho de raiva. Dona Eufrásia deixou cair seu leque. Leonor sollte um riso histérico, incrédula. Isso é um absurdo, trovejou o coronel. Uma escrava competindo com senhoras? Padre Anselmo, o senhor perdeu o juízo? Perdoe-me, coronel, disse o professor Linhares, surpreendendo a todos ao apoiar o padre, mas não vejo nada nas regras que proíba isso. E seria interessante, do ponto de vista educacional, observar os resultados de diferentes níveis de instrução. O coronel quis protestar mais, mas estava cercado pela elite da província, por pessoas que se orgulhavam de sua cultura e civilização. Recusar seria admitir que tinha medo de que uma menina escravizada pudesse embaraçar sua filha. Sua arrogância venceu sua prudência. Muito bem, rosnou ele. Mas quando essa farsa terminar, haverá consequências. Jurema entrou no salão. Ela não baixou os olhos, como era esperado. Caminhou com a cabeça erguida, olhando diretamente para Leonor, que a fitava com um ódio tão puro que parecia queimar o ar entre elas. O concurso começou com perguntas de história. Leonor tropeçou na segunda pergunta, confundindo as datas da Revolução Francesa. Outra menina errou quem foi Pedro Álvares Cabral. Jurema respondia a cada pergunta com precisão cirúrgica, sua voz clara cortando o silêncio tenso da sala. Depois vieram perguntas de geografia, de literatura, de matemática. E a cada rodada, Jurema demonstrava um conhecimento que deixava os convidados boquiabertos. Ela não apenas respondia corretamente, mas elaborava suas respostas, citava fontes, fazia conexões que até o professor Linhares ficava impressionado. Leonor estava desmoronando. Seu rosto ficava cada vez mais vermelho, lágrimas de humilhação começando a brotar em seus olhos. As outras meninas já tinham sido eliminadas. Agora era apenas ela e Jurema, a sinhazinha da Casagrande contra a menina da senzala, e a diferença era gritante, era impossível de ignorar, era uma acusação viva contra tudo aquilo em que aquelas pessoas baseavam sua suposta superioridade. A pergunta final foi sobre filosofia. Expliquem o conceito de igualdade natural de todos os homens segundo John Locke, pediu o professor Linhares, sua voz estranha, como se ele mesmo estivesse sendo forçado a confrontar suas próprias contradições. Leonor ficou em silêncio. Ela não tinha ideia do que responder. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto, borrando a maquiagem cara. Jurema deu um passo à frente. E o que ela disse a seguir ficaria gravado na memória de todos presentes pelo resto de suas vidas. John Locke disse que todos os homens nascem iguais, com direitos naturais à vida, liberdade e propriedade. Ele argumentou que nenhum homem tem autoridade natural sobre outro, e que qualquer governo legítimo deve basear-se no consentimento dos governados. Ela pausou, deixando as palavras pairarem no ar. E então, olhando diretamente para o coronel Vasconcelos, completou, mas aqui estamos nós, nesta sala, onde alguns vivem em palácios enquanto outros dormem em senzalas. Onde alguns estudam filosofia europeia enquanto outros são proibidos até de aprender a ler. Onde alguns são donos e outros são propriedade. E me pergunto, qual é o maior sinal de ignorância? Não saber a resposta de uma pergunta de história? Ou viver cada dia negando a humanidade básica de outros seres humanos? O silêncio que se seguiu era tão profundo que parecia sugar o ar da sala. Ninguém se movia. Ninguém respirava. Leonor soltou um soluço e correu do salão, humilhada além de qualquer reparo. Dona Eufrásia correu atrás dela. O coronel estava paralisado, a mão apertando o braço da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Padre Anselmo, com as mãos tremendo, declarou Jurema vencedora. Alguns convidados começaram a aplaudir, hesitantes no início, depois com mais força. Não todos, mas alguns. Talvez movidos pela surpresa, talvez por uma fagulha de consciência muito enterrada. O professor Linhares apertou a mão de Jurema, sussurrando extraordinário com lágrimas nos olhos. Mas Jurema sabia que a vitória tinha um preço. Ela viu nos olhos do coronel. Ela sabia o que viria depois. Naquela noite, depois que os convidados partiram, o coronel ordenou que Jurema fosse levada ao troco para ser chicoteada. Mas Padre Anselmo e o professor Linhares se recusaram a sair da propriedade,
insistindo em testemunhar qualquer punição. Sua presença, e o fato de que a história já estava se espalhando entre os convidados, forçou o coronel a recuar. Ele não podia arriscar sua reputação torturando publicamente a menina que havia acabado de demonstrar ser mais educada que sua própria filha. Em vez disso, ele fez o que fazendeiros sempre faziam quando queriam se livrar de um problema: vendeu Jurema. 3 dias depois, ela foi enviada para São Paulo, vendida para uma família de comerciantes. Mas algo extraordinário aconteceu. A história do sarau se espalhou como fogo. Padre Anselmo cumpriu sua promessa, escrevendo cartas detalhadas para todos os jornais abolicionistas que conhecia. A história foi publicada, republicada, contada em comícios, usada como exemplo em discursos. A menina da senzala que humilhou a elite tornou-se um símbolo, uma prova viva de que a suposta inferioridade dos escravizados era mentira, que a única diferença era oportunidade, não capacidade. A família que comprou Jurema em São Paulo era composta por abolicionistas secretos. Eles a libertaram imediatamente, deram-lhe emprego remunerado e a ajudaram a continuar seus estudos. Jurema, já livre, tornou-se professora. Ela dedicou sua vida a educar outras crianças negras, preparando-as para o mundo que viria depois da abolição. Quando a Lei Áurea finalmente foi assinada em 1888, Jurema tinha 18 anos. Ela estava entre a multidão que celebrava nas ruas do Rio de Janeiro, mas não compartilhava da euforia completa. Ela sabia que a liberdade legal era apenas o começo, que a verdadeira batalha seria por igualdade real, por oportunidades, por respeito. Anos depois, já adulta, Jurema voltou à região onde ficava a Fazenda Santa Vitória. A propriedade havia decaído após a abolição. Sem trabalho escravo, e com má administração, a família Vasconcelos havia perdido quase tudo. A Casa Grande estava em ruínas, o jardim tomado pelo mato. Ela soube que Leonor havia casado com um comerciante medíocre, vivia uma vida comum e frustrada, ainda amargurada pela humilhação daquela noite. O coronel havia morrido pouco depois da abolição, alguns diziam que de desgosto por ver seu mundo desmoronar. Dona Eufrásia vivia reclusa, uma sombra do que foi. Jurema não sentiu satisfação com a decadência deles. Apenas uma tristeza profunda pelo desperdício de tudo aquilo, pela crueldade que poderia ter sido evitada, pelas vidas que poderiam ter sido vividas com dignidade se apenas aquelas pessoas tivessem reconhecido a humanidade básica dos outros. Ela visitou a senzala onde nasceu. As paredes de barro ainda estavam de pé, mas vazias, ecos de sofrimento ainda impregnados em cada rachadura. Jurema ficou ali por horas, pensando em sua mãe, Rosa, que havia morrido um ano antes da abolição, tão perto da liberdade mas sem vivê-la. Pensou em todas as crianças que haviam brincado ali, muitas delas vendidas, separadas de suas famílias, destinos desconhecidos. E então Jurema fez algo simbólico. Ela incendiou a senzala. Não por raiva ou vingança, mas como um ritual de fechamento. Ela ficou observando as chamas consumirem aquela estrutura de opressão, as brasas dançando contra o céu noturno, a fumaça levando para longe os fantasmas do passado. Quando as últimas chamas se apagaram, Jurema virou as costas e caminhou para longe, em direção ao futuro que ela havia ajudado a construir. Um futuro onde meninas como ela não precisariam arriscar a vida apenas para provar que eram humanas, onde inteligência e dignidade não seriam privilégios de alguns, mas direitos de todos. A história de Jurema foi documentada, preservada, passou de geração em geração como lembrete e inspiração. Porque às vezes a maior vitória não é apenas vencer, mas forçar o mundo a confrontar suas próprias contradições, a olhar no espelho e ver a feiura de sua própria injustiça refletida de volta. Leonor teve que viver o resto de sua vida sabendo que foi publicamente superada por alguém que ela considerava inferior. Essa humilhação a perseguiu até o fim de seus dias, uma ferida que nunca cicatrizou. Mas para Jurema, aquela noite não foi sobre humilhar Leonor. Foi sobre reclamar sua própria humanidade, sobre provar não para eles, mas para si mesma e para todos que viriam depois, que correntes podem prender corpos, mas nunca conseguem aprisionar mentes. Compartilhasa his.